Agora, outra maneira para deixarem os vossos resumos bem organizados é então através desta ferramenta aqui, que se chama Bloco de Escrita Fácil. O que é que isto vai fazer? Vai criar aqui um retângulo e aqui em baixo o sítio para vocês escreverem. Eu vou puxar para cima para vocês verem melhor. Podem escrever para onde quiserem, por exemplo, se vocês gostam de ter o punho apoiado, eu costumo pôr isto aqui mais para cima para conseguir escrever com o punho apoiado em condições e aquilo fica ali e vou mexendo assim, para isto fica sempre aqui no mesmo sítio e aquela ali vai mexendo se eu empurrar para cima. O que é que podem fazer também antes de começarem a escrever? Este retângulo é redimensionável, vocês podem pôr onde quiserem, do tamanho que quiserem. Portanto, o que eu costumo fazer é ir experimentando. Portanto, eu escolho o tamanho da letra que eu quero. Eu, neste caso, vou querer o tamanho de letra 11, por exemplo. E vou escolher a cor preta. E vou aqui ver como é que fica. Estão a ver? E fica daquele tamanho. Agora, se eu reduzir aqui e escrever sensivelmente com o mesmo tamanho de letra, né? Porque a minha letra tendo sempre mais ou menos o mesmo tamanho, se a caixa mudar de tamanho, num espaço mais pequeno com o mesmo tamanho, ali vai ficar mais pequenino também. E agora desligando isso para vocês verem, portanto, como veem, eu escrevi no mesmo tamanho naquele quadradozinho, mas aqui ficou de tamanhos diferentes, portanto vocês podem escolher aquele que gostam mais ou que mais se adequa ao vosso caso e depois podem escrever à vontade. Desta maneira, se usarem no resumo todo do mesmo tamanho, vocês conseguem ter a letra sempre do mesmo tamanho. Não vai alterando, porque se vocês forem alterando vocês resumo, o que vai acontecer é que às vezes a letra vai ficar maior, outras vezes a letra vai ficar mais pequena, tal como acontece aqui, mas aí não é controlável. Agora, assim, é sempre um zoom fixo, é um zoom que vai ficar assim ao longo do resumo todo, então vocês certamente que é muito mais fácil para vocês de escrever e de manter um resumo organizado, porque o ponto máximo para um resumo organizado é uma letra sensivelmente toda do mesmo tamanho. Não só o facto da letra ser bonita ou não, mas se for toda mais ou menos do mesmo tamanho, ajuda bastante para o resumo ser mais organizado. Eu no início não entendia muito bem o que era isto. Eu abria e não percebia o que é que era. Até que vi um vídeo do iPad em que alguém estava a fazer resumos e a utilizar o GoodNotes e vi a usar esta parte e achei super interessante. Achei que estavam a ficar super giros os resumos. Claro que vai também da pessoa, não é isto que vai nos deixar os resumos giros, mas ajuda bastante e facilita muito, muito a nossa vida. E então, depois de descobrir que o Samsung Notes também tinha e que era esta a função que eu não sabia para que é que servia, achei bastante interessante e quis então começar a utilizar e uso bastante esta ferramenta. Agora, outra dica bastante interessante que eu vou dar é com o tablet noutra posição, portanto eu vou organizar isto aqui um bocadinho de maneira diferente. Colocando então o tablet nesta posição, que acho que é mais fácil, também dá na outra, só que íamos ter muito pouquinho espaço para trabalhar e assim é mais interessante para mim. O que é que eu vou fazer? Ensinar-vos como adicionar imagens, links, texto, etc. da página da web. Portanto, o que vão fazer é puxar este painel lateral aqui e vai surgir aqui as aplicações que vocês aqui estiverem. Estas aqui são fixas, estas aqui são alteráveis, vocês podem escolher as vossas próprias aplicações e eu vou escolher aqui então, tem que ser com este, no Chrome não dá, já experimentei, o Chrome não dá, só dá mesmo com o da Samsung. Portanto, vocês escolhem o ícone, arrastam para aqui, para este lado e o que vai fazer é dividir o ecrã em dois. Vocês vão então às imagens e pesquisam aquilo que vocês bem entenderem para o vosso caso e depois podem então pegar na imagem. Imaginemos que querem esta imagem para colocar no vosso resumo. Vocês podem pegar na imagem e arrastá-la aqui para este lado. E ela vai automaticamente ficar aqui nos resumos. Depois podem selecionar e mudar o tamanho da imagem. Além disso, podem também, por exemplo, se quiserem colocar algum texto
por exemplo, relativo a esta mesma imagem, basta fazer uma pesquisa em que escrevem, neste caso, rim, e vai aparecer aqui várias coisas sobre rim. Por exemplo, esta aqui, rins, porque eles são tão importantes e como cuidar deles. E imaginem que vocês querem colocar este link aqui para depois pesquisarem mais tarde. Vocês podem selecionar o link e arrastar, portanto carregam sem soltar e arrastam para aqui o link e ele fica aqui automaticamente. Vocês podem também reduzir o tamanho disto e podem colocá-lo aqui. E agora imaginemos que estamos aqui noutro sítio e que há um texto que vocês viram que querem copiar e colocar aqui. Em vez de fazer aquilo de selecionar, copiar, colar, vocês podem simplesmente, carregando com o botão da caneta, vocês ao carregar, assim que carregam no botão, o cursor muda e selecionam todo o texto que querem. Podem selecionar tudo o que quiserem. Depois soltam e fica então aqui o texto selecionado. Em vez de fazer copiar, etc., vocês podem simplesmente agarrar nisto e arrastar aqui para este lado. E automaticamente fica aqui escrito. Eu agora vou fechar aqui a página e vou-vos mostrar que agora podem ainda, mudando para a parte do teclado, vocês podem alterar, acrescentar alguma coisa, podem fazer o que quiserem, apagar alguma coisa que não queiram, podem fazer mesmo tudo o que quiserem depois no texto que copiaram. Outra dica bastante interessante é em relação às imagens. Por exemplo, como vocês veem, esta imagem aqui, eu vou adicionar aqui uma página, porque é que acontece quando só tem uma página? Ele não deixa mexer muito mais do que isto, temos que adicionar uma nova para depois conseguirmos mexer mais à vontade. Agora imaginemos, como vocês estão a ver, esta imagem deste rim tem aqui muita parte branca à volta e vocês querem tirar essa imagem, querem ficar só mesmo com o rim. Vocês podem selecionar a imagem e depois tem aqui a opção de corte de laço. Depois vão então selecionar à volta daquilo que pretendem que fique aqui na imagem. Se quiserem fazer com mais cuidadinho também podem fazer, para não ser atabalhoado como eu. E como veem, automaticamente ficou assim, só com a parte que interessa. Também podia acontecer, se vocês quisessem, eu vou copiar para vos mostrar de outra maneira. Por exemplo, eu quero esta imagem aqui deste lado e não estou a conseguir mexê-la. Não deixa. Porquê? Se vocês selecionarem aqui e podem vir aqui a estes 3 pontinhos e podem mudar esta parte que diz aqui remover ancragem ao texto. O que acontece? Como está ancorado ao texto, ele não deixa mexer para onde queremos. É como no Word também acontece. Então, remover ancragem ao texto e agora eu acho que já consigo mexer para onde quero. Exatamente. E posso redimensionar e fazer o que eu quiser à vontade, sem nenhuma chatice. E eu posso aqui, no corte de laço, eu posso querer tirar só aqui um bocadinho e fico só com um bocadinho. Estão a ver? Vou aumentar aqui e agora querer um bocadinho ainda mais pequenino. Depois ela mostra a imagem toda original. Vou-vos mostrar. Portanto, eu vou reduzir isto aqui também para vocês verem que como mostra a imagem original e vocês podem, enganaram-se e podem agora fazer de forma diferente. E fica assim. É também interessante em alguns casos. Neste aqui não faria muita importância, mas poderá ser-vos interessante em algumas situações. Vendo aqui esta imagem, há muitos resumos que se vê na internet em que o desenho não é uma fotografia, foram as pessoas mesmo que desenharam. E elas fazem aquilo muito bonitinho e dá vontade de ter igual também, mas vocês pensam, não vai dar porque eu não sei desenhar. Ora bem, eu vou-vos ensinar uma maneira super fácil para conseguirem fazer de forma super rápida e vão ficar super bonitos. Já agora este rim, meu Deus do céu, isto aqui assim são as chamadas pedras nos rins. Eu vou então ensinar-vos como é que eu faço para desenhar diagramas, que é como se costuma chamar, diagramas para os vossos resumos. Então, vão escolher o contorno do desenho. Eu no caso vou ficar talvez aqui com este 11. Sim, eu vou pôr um bocadinho maior só. E o que é que vamos fazer? Vamos por cima da imagem, vamos contornar o desenho. Não tem que ficar perfeito, porque vocês não têm de ser artistas. Portanto, eu estou a desenhar assim meio à toa. Não tem que ficar igualzinho.
Só tem que ficar alguma coisa que vocês depois consigam entender quando forem estudar. Cá está. E depois já está desenhado. Agora nós não vamos querer ficar, como é óbvio, com a imagem de fundo. Então o que nós vamos fazer é selecionamos a imagem, está selecionada, e vamos eliminar a imagem. E automaticamente ficamos com o desenho. Eu vou só tirar isto daqui. Ok, e cá tem o vosso serrinho. Mas vocês ficam a pensar, está muito xoxinho, não tem cor, não tem nada. Claro que sim, que vocês podem pintar como quiserem, mas eu tenho também uma dica, e isso entra na próxima dica, que é os sublinhadores. Ora bem, os sublinhadores, além de serem úteis para sublinhar, né, como o próprio nome indica, são também úteis para não só fazer linhas retas. Por exemplo, se vocês quiserem fazer uma tabela, esta é a forma que eu costumo usar para fazer, porque é a forma mais rápida. Ainda por cima agora conseguem mudar a opacidade e então fazer coisas bem interessantes. Além disso, eles servem também para pintar. Ora bem, para fazer as linhas retas, temos então estes que são então a caneta marcadora de linha reta e esta aqui que é o marcador de linha reta. Todos os de linha reta têm aquela réguazinha ali. Agora, para pintar, usa-se este aqui, que é um marcador, simplesmente. E vocês podem, então, escolher a cor que querem. Por exemplo, aqui nós vimos que era um vermelho escuro. Eu vou ver se encontro um vermelho escuro semelhante. Pode ser mesmo este. E podem pintar à vontade. O que é que têm que fazer, que é muito importante, é não levantar a caneta para ficar tudo de forma homogénea. Portanto, eu vou pintar aqui. Vocês depois podem mudar a grossura. É muito importante não soltarem a caneta e eu já vou explicar porquê. E aqui tem o vosso serrinho pintado. Isto é mesmo para quem não percebe nada de desenho, não é? Vocês podem perfeitamente fazer isto com mais calma e sai uma coisa mais bonitinha, mais perfeita, mas serve bem para o gasto e fica a parecer que vocês sabem desenhar um rim e não sabiam, simplesmente passaram por cima. Depois, então agora vou explicar o porquê de não ser bom levantar a caneta. Porque se vocês levantam a caneta, voltando àquela cor que eu coloquei ali, que foi esta, se vocês levantam a caneta, eu vou pintar assim, e agora se levantar e voltar a passar por cima, o tom da cor muda. Estão a ver? E quantas mais vezes eu passar, o tom muda. E isto acontece também nos marcadores normalmente no papel, também acontece isso com os sublinhadores normais. Portanto, para que é que eu uso esta função? Eu uso para criar sombras, para dar um volume à imagem. Então, eu uso, por exemplo, aqui, para fazer aqui uma sombra. Eu posso usar também, por exemplo, podem também mexer aqui, que também ajuda nessa parte das sombras, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, para me dar aqui uma sombrinha nesta zona. De contorno. Estão a ver? Agora, vou também colocar isto bem fininho e vou escolher esta. E vou desenhar aqui uns filamentozinhos. Estão a ver? E fica assim com uma forma um bocadinho diferente. Esta é uma muito boa dica e é ótimo com os sublinhadores, que é super fácil de utilizar e sai uma coisa super bonitinha. Depois vocês podem facilmente colocar as legendas, portanto aqui supostamente será uma veia e aqui uma artéria, aqui a glândula suprarrenal e por aí fora.
podem facilmente depois fazer as legendas. Agora imaginemos que acham que este tipo de letra está muito grosso e querem de outra cor. Durante o resumo, imagina até vocês já escreveram uma carrada de coisas dentro do resumo e querem ir alterar por alguma coisa a negrito. Aqui como é que se faz o negrito quando escrito à mão? Vocês vêm então aqui, alterar estilo, e aqui vocês escolhem a grossura do traço e a cor que querem aplicar. E depois tem aqui uma setinha, é só passar por cima. Ele automaticamente engrossa o risco. Imaginemos que além de querer pôr a negrito eu quero mudar para outra cor. Vou querer, por exemplo, a vermelho. É a mesma coisa, é só passar por cima e ele altera. Está muito grosso. Vem por aqui e afinal quero azul. Vão aqui e altera não só a grossura como a cor também. E podem fazer isto aqui também. Por exemplo, claro que assim fica uma porcaria, né? Então está muito grosso, vocês podem vir aqui e mudar a grossura, por exemplo, para 6 e fica uma coisinha mais fininha. Portanto, no meio de um texto que já tenham escrito, vocês, para não pararem no meio do resumo, que vai-vos demorar muito tempo, vocês escrevem tudo normal e depois, no fim do resumo, até mesmo para reverem o que é que escreveram, vocês podem ir, para além de fazerem esses sublinhados e tal, vocês podem ir mudar a cor das palavras, a grossura das palavras, e assim é muito mais fácil para vocês e não perdem tanto tempo. Depois há outra coisa que vocês podem fazer através de escrita que o Samsung Notes vai reconhecer e vai dar-vos a resposta que vocês precisam. Isto estou a falar, por exemplo, para contas matemáticas. Eu vou escrever aqui, por exemplo, raiz quadrada de 64 mais 3 vezes 2. Tem aqui isto, certo? Assim não vai acontecer nada, mas se nós andarmos aqui na setinha para trás, como se quiséssemos sair do bloco em si, vai estar aqui, ele reconhece que isto é uma conta matemática, dá o símbolo da calculadora, vocês carregam aqui, ele automaticamente abre a calculadora e faz a conta. Já percebi que pelo menos raízes quadradas ele não conseguiu aplicar, mas vocês depois podem vir alterar, então podem vir aqui, colocam a raiz quadrada de 89, não era 89 que eu tinha posto 64. Claro que a minha letra ele não reconheceu, mas estão a entender, né? Vocês que realmente quiserem, têm que fazer as letras mais bonitinhas, os números mais bonitinhos, e ela vai reconhecer automaticamente e fazer a conta por vocês. Eu vou experimentar uma outra conta para vocês verem. Agora não vou pôr raiz quadrada, vou pôr simplesmente 64 mais 3 vezes 2 igual. Se eu não pôr o igual, será que vai dar? Não. Portanto, tem que ter o igual para ela perceber que nós queremos uma conta. Portanto, vamos fazer assim. Ela vai reconhecer, carregamos na calculadora e ela faz a conta e dá 70. Agora, outra coisa que ele também faz é, por exemplo, números telefónicos. Eu vou inventar aqui um número telefónico. Eu sei que faz, mas eu não sei se vai fazer no meu, porque o meu não tem o cartão de rede. Não veio com essa função, este tablet, mas vamos lá tentar. Pronto, inventei um qualquer, foi mesmo ao calhas. Agora vamos sair, como ali na setinha, como fiz no outro, e eu vou passar aqui o cursor. Ele reconhece automaticamente que é um número. Vocês carregam e ele vai para a chamada. E podem então ligar para alguém e fazerem o que bem entenderem com este número. Dá ainda para fazer isto também com o e-mail. Eu vou escrever aqui o meu e-mail do canal, caso vocês também queiram enviar alguma coisa por e-mail, podem enviar. Claro que tem que ser uma coisa bem escrita, que é para ele reconhecer. Lá está, já reconheceu. Carregamos aqui em e-mail e podemos escolher depois o e-mail que queremos, o Outlook ou o Gmail, que é os que eu tenho aqui no tablet, e enviar o e-mail à vontade. Como devem estar a perceber, até porque as minhas unhas estão diferentes daquilo que estiveram o vídeo todo, eu só tinha gravado 19 dicas, portanto 10 do primeiro vídeo e 9 para este, e queria 20.
achava que tinha gravado 20 por algum motivo, não sei como, mas afinal só tinha gravado 19. Mas lembrei-me de uma outra dica que estão sempre a perguntar-me, que é se ainda dá para fazer no Samsung Notes, colocar aquela janela mais transparente para se conseguir escrever enquanto se está a ver outra coisa por baixo. Ora, isso é uma função do tablet mesmo, não é do Samsung Notes, é uma coisa que vem com o tablet, é com qualquer aplicação, não é só com o Samsung Notes. E sim, está disponível. Temos então duas maneiras para o fazer. Uma delas é aproximando a caneta. Vocês vão ver aqui um ícone neste canto. Portanto, ele é movível, tem este ícone. Mas aproximando a caneta, se carregarem no botão da caneta, vai abrir um painel e, se não quiserem carregar no botão, se quiserem simplesmente carregar em cima disto, abre o painel também. Portanto, pode ser tanto em cima daqui do símbolo, como com o botão da caneta. Basta aproximar do ecrã e carregar no botão, que ela automaticamente aparece isto. E aqui o que podem fazer é carregar em criar nota. Ora, o que é que isto vai fazer? Vai criar a nota e abrir numa janela pop-up. É aqui que está o truque da janela transparente, é nas janelas pop-up. Tem aqui em cima um botãozinho azul, ao carregarem tem estas opções todas. A segunda opção é a opção da transparência e vocês podem alterar aqui a transparência e escrever enquanto estão a ver o que está por baixo. Podem, por exemplo, estar a ver um vídeo no YouTube ou uma aula do professor. Vou colocar aqui o meu vídeo da semana passada, o vídeo das 10 dicas, e a primeira parte, não é? E agora vou colocar para vocês verem que é possível estar a ver, por exemplo, uma aula e a escrever ao mesmo tempo, a tomar notas. Portanto, eu vou pôr aqui o play e vou escrever. É normal que não estejam a ouvir nada porque eu estou com os fones colocados, portanto vocês não vão conseguir ouvir o vídeo, mas dá para ir tirando notas, tem todas as funções. Depois podem aumentar a janela, torná-la uma janela mais pequena, por exemplo, podem dividir o ecrã, se tiverem aqui duas e ser assim dividido. Depois podem carregar aqui e trocar, se quiserem um em cima outro em baixo. Podem também rodar e ele fica noutra perspectiva. E podem ainda trocar aqui também, rodar novamente e podem tirar assim para cima para aquilo desaparecer ou para ficar mais pequenino. E agora ficou aqui no ecrã completo. Voltando aqui à função em que eu estava, depois também podem fechar aqui na cruz. Agora imaginemos que vocês já estavam a escrever uma nota e de repente lembraram-se que queriam, vamos abrir esta que é a que eu usei, lembraram-se que queriam de repente colocar isto agora na janela pop-up. O que é que vocês fazem? Puxam aqui de baixo, assim, sem soltar, estão a ver? Fica assim, os dois, dá para ver todas as aplicações que vocês têm abertas. Vêm aqui ao ícone, carregam em cima do ícone e carregam em abrir na vista de pop-up. E vai abrir exatamente a nota em que estamos. Claro que também o podem fazer, depois aqui tem as mesmas funções do que eu mostrei, podem no fazer também na primeira opção que eu disse, portanto carregam aqui, criar a nova nota, está na janela pop-up, isto aqui é uma nova nota, mas vocês querem ir para uma que já têm, podem dar para trás e vai ter a todas as notas, portanto aqui está, tem aqui todas e depois podem abrir uma qualquer, neste caso vou abrir a mesma que abri há pouco e vocês podem também redimensionar o tamanho da janela, se quiserem isto maior podem, basta vir aqui às bordas, aparece estas setinhas e redimensionam do jeito que vocês bem entenderem e cá está aqui a opção na mesma da transparência. Depois, já quase a chegar ao fim aqui das nossas dicas, é então a forma como guardar. Vocês podem guardar de várias formas. Por exemplo, podem guardar vindo aqui aos 3 pontinhos, guardar como fecheiro e tem como fecheiro de Samsung Notes. Esta é uma dica muito boa que eu vou dar, que é, imaginem que vocês estão com medo de perder os vossos apontamentos. Vocês podem guardar como fecheiro de Samsung Notes, enviar para o vosso e-mail, fica lá guardado e depois, caso queiram formatar o tablet ou o que for, podem ir lá buscar ao e-mail e já é um fecheiro que vai abrir automaticamente no Samsung Notes e é editável para vocês
editarem à vossa maneira, apagarem o que já fizeram para trás, fica tudo tal e qual como se tivesse, como criaram aqui. Depois, podem guardar como PDF, também é muito importante para não desformatar o que vocês fizeram. O Word, eu não aconselho tanto porque isto vai desformatar tudo, ele não vai reconhecer, já sei como é que funciona. Mas podem também, existe essa opção, o PowerPoint, como imagem, se vocês quiserem enviar para o vosso telemóvel apenas uma página, podem enviar as páginas todas, se for aqui vai enviar as páginas todas, mas se quiserem enviar apenas uma página do vosso resumo, vocês vêm aqui, escolhem aqui os 3 pontinhos e vão aqui a partilhar e partilham e vai ser partilhada a imagem. E têm também como fecheiro de texto. E estamos mesmo a terminar aqui este vídeo. Portanto, a última dica é em relação aqui às tags. E para que é que para que é que servem as tags? Para que vocês depois, no meio de tantos resumos aqui no Samsung Notes, vocês não se percam e consigam encontrar logo aquele resumo que vocês estão à procura. Por exemplo, eu aqui vou pôr RIM como uma tag e vou pôr, por exemplo, escola como outra tag e vou pôr também YouTube para eu saber que este foi o que eu usei para o YouTube. Guardar e depois, quando for aqui à pesquisa, aqui, para já as mais recentes vão estar aqui todas e eu posso escolher, eu quero que apareçam todas as onde eu coloquei YouTube e vai aparecer esta aqui que foi a que eu usei no vídeo passado e esta aqui que foi a que eu usei neste vídeo. Então todas as que tiverem a hashtag YouTube ou a tag YouTube vão aparecer. É bastante interessante também para vocês se organizarem. E pronto, foi este o vídeo, espero imenso que vocês tenham gostado. Não se esqueçam então de deixar o like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. Até ao próximo vídeo. Beijinhos.